Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando mais um podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou videomaker e produtor no Alma Preta. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, mas também muito importante. Nós vamos falar hoje sobre os dilemas e os desafios de uma mãe solo. E para isso nós trouxemos duas participantes envolvidas no assunto. Nós trouxemos hoje a Ana e a Tainá. E junto com a gente também tem a Nath Simões, que participou do nosso programa inicial. E eu vou deixar que elas venham se apresentar. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Musa Cipriano, eu tenho 32 anos, eu sou jornalista, eu sou uma mulher preta, eu sou mãe solo, eu sou empreendedora, eu sou militante, ativista, eu sou um pouquinho de tudo que me resume a ser esse mulherão incrível que eu me auto-reconheço. É um grande prazer estar aqui nesse momento falando para vocês um pouco, né, da minha experiência e da minha vivência como mãe solo. E eu espero que seja um papo que possa fazer com que novos, né, laços se criem, novas oportunidades surjam. Então, vamos lá. Prazer enorme estar aqui, gente. Eu sou Tainá de Paula, eu sou mãe da Aurora, uma criança preta de 6 anos. Sou arquiteta urbanista, me considero uma feminista negra interseccional pesadona. Estou no corre para construir uma cidade e uma sociedade mais justa, mais digna para as mulheres e principalmente para as mulheres pretas. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estiverem ouvindo o nosso episódio. Eu sou Nathalie Simões, eu sou jornalista de formação e sou editora no Alma Preta. E estou muito feliz de estarmos aqui hoje com essas convidadas incríveis para a gente discutir sobre esse tema tão importante e tão pertinente, especialmente agora, nesse período de pandemia. Para começar, gente, eu queria ouvir um pouco mais sobre as vivências de vocês, nossas convidadas. Eu queria começar pela Ana. Ana, se você puder falar um pouco sobre a questão da maternidade na sua vida, né? Você tem 2 filhos lindos, e aí você puder falar um pouco sobre como foi a experiência de ter o primeiro filho e depois o segundo. Então, a minha vivência, né, como mãe, começou aos 17, né? Eu tive a minha filha aos 17 anos e hoje ela tá com 14 e foi uma gravidez que eu planejei. Eu quis ser mãe cedo, sempre quis ser mãe cedo. Eu não me via sendo mãe depois dos 30. Então, mas foi muito difícil. Ao mesmo tempo que eu quis a maternidade, foi muito difícil, porque foi num período em que a minha mãe, ela estava doente. Então, as poucas recordações que eu tenho da minha mãe, né, me apoiando ali durante a minha gravidez, foi no meu primeiro pré-natal, onde ela escutou o coraçãozinho da Gabriele, e na época nós achávamos que era menino, porque o sexo só foi revelado mesmo na minha última ultrassonografia, porque até então era menino. Eu lembro que eu comprei tudo azul, o nome ia ser Maurício. Comprei tudo azul, tudo azul, tudo azul. E aí, o segundo episódio que eu tenho da minha mãe foi quando eu levei a Gabi para minha mãe conhecer, porque minha mãe ficou internada, depois ela se recuperou, mas ela teve lupus, onde ela teve algumas complicações, e aí ela foi morar em Minas, na minha família materna. Então eu levei a Gabi novinha para minha mãe conhecer, porque nem no parto eu tive o apoio materno da minha mãe, né? Eu já sou uma criança, hoje uma adulta, né? Mas já fui uma criança que cresci com uma mãe solo, né? Com a minha mãe exercendo ali o papel de mãe, papel de pai. E aí eu tive que
repassar isso, né, para minha filha. E aí, mesmo sendo ainda casada com o pai dela na época, tudo era muito sobrecarregado para mim, né? O Lucas, ele foi no susto mesmo. Eu não planejava ter ele 2 anos depois da minha filha. Ele foi no susto, foi numa troca de remédio. E ele acabou nascendo, os dois são os grandes amores da minha vida, mas também é uma maternidade solo, é uma responsabilidade em que eu carrego sozinha, é uma vivência onde eu tenho que exercer tanto o meu papel de mãe, amiga e também ter, às vezes, conversas com o meu filho, que é onde mais me complica, porque eu não tenho um corpo masculino. Então eu não sei às vezes como reagir, né, à puberdade desse adolescente desse pré-adolescente de 12 anos, mas eu tô ali, eu pesquiso, eu converso, porque lidar com a minha filha, né, que é um corpo feminino, é muito mais fácil, né? A gente menstrua, o corpo ele vai mudando mais rápido. Pro menino, eu não sei como isso funciona, em que época isso funciona, né? Não tem como a gente se basear somente em livros e em internet. É muito na vivência. Então, desde os meus 17 anos, que eu já venho me construindo, né? Me autoconstruindo como mãe solo. Ai, que legal, Ana. Você teve esse desejo de ter o primeiro filho e o segundo acabou vindo como uma surpresa, como acontece com muitas mulheres, né? Na minha família também, uma das minhas irmãs, ela também engravidou assim, ela foi trocar o anticoncepcional e aí acabou engravidando. E hoje minha sobrinha já tem 9 anos. Queria ouvir também um pouco de você, Tainá, sobre como foi, né? Você tem uma filha, e aí como foi esse processo, né? Como você descobriu que estava grávida, como foi essa chegada da primeira filha? Para mim, gente, a chave foi muito diferente. Eu engravidei depois de anos de uma relação estável. Eu estava casada há quase 10 anos quando eu descubro que estou grávida da Aurora. E mesmo não sendo uma gravidez planejada, ela vem num contexto onde eu estava numa relação estável. Assim que eu engravido, a chave começa a mudar, né? A relação começa a ficar muito difícil, a gente cria uma distância muito grande e uma dificuldade de discussão dessa criança, né, desse ser que vinha e como é que essa relação foi se modificando. E assim que a Aurora nasceu, nós nos separamos, né, antes da Aurora completar 1 ano. Eu fiz um puerpério muito difícil entre descoberta do próprio corpo, descoberta de como voltar ao trabalho, dificuldade demais de voltar ao ritmo inicial de produção, né? Acho que todo puerpério materno é construído de uma ampla dificuldade da gente se recolocar nessa sociedade que tem tanta dificuldade com as mulheres. Eu amamentava e amamentei durante 3 anos e 6 meses, então tanto tirar leite como levar a Aurora para os espaços foi muito difícil. A relação, ela foi se arruinando, né, como eu falei aqui, e o processo da separação foi muito traumático, né, eu me vi tentando descobrir o que seria uma guarda compartilhada, tentando construir isso, mas assumindo toda a sobrecarga doméstica, mental, de ter uma criança pequena, né, nesse novo contexto de vida, de maternidade, de mulher profissional e tal, e me vi uma mãe com uma cria, tendo que obrigatoriamente ensinar também um pai a se posicionar, né? Porque tem uma coisa da maternidade ser obrigatória, das mães terem que ser a melhor mãe do mundo sempre, né? Tem uma sobrecarga e uma cobrança muito grande em cima das mães, e eu senti muito isso, mas não tem essa obrigatoriedade do pai, né? Da paternidade compulsória. Paternidade compulsória não existe no Brasil, né? Os pais podem ser pais ou não, né? Acho que
A sociedade cria homens, de modo geral, de uma forma muito displicente com esse debate da paternidade, né? Se ele fizer qualquer coisa, já está ótimo, frente à média dos outros homens. Então, as mães, as mulheres, de modo geral, têm que construir a sua maternidade, a sua cria e, não raro, no meu caso foi isso, a própria paternidade em si. Numa coisa de caçar, né? O pai e estabelecer essa relação, né? Que não é fácil nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Mas visível, né? Pais se aproximarem, pelo menos aqui no meu caso foi assim, se aproximarem com as crianças já maiores, né? Porque já emitem emoção, já falam, já têm liberdade, né? Expressam seus sentimentos e sensações. O bebê não, né? O bebê você tem que construir essa relação sem necessariamente ter essa troca. Você tem que construir vínculos emotivos, sociais com aquela criança sem essa resposta, né? As mães têm, no meu caso, eu tive leite, mas muitas mães sequer têm isso, mas necessariamente na sociedade que a gente estabeleceu hoje, as mães criam esse vínculo, né? Ou são obrigadas a criá-lo. Os pais não, né? Então, assim, aqui no Brasil ainda é super comum a visita quinzenal paterna, né? A visita do final de semana, a visita esporádica do Dia dos Pais. Ao passo que a mãe, ela está automaticamente nesse lugar cotidiano, diário, de criar, se criar, ser vivo, estar viva, sustentar, ser sustentada, né, nesse lugar de também dar conta da família. A gente fala aqui de um país onde a ampla maioria dos lares é tocada por uma chefe de família, né, não pelo chefe de família. O dinheiro, a economia dos lares brasileiros vem das mulheres, vem do trabalho das mulheres, formal ou informal, e a gente precisa muito falar dessa sobrecarga, né? E hoje, eu, mesmo com a Aurora já com 6 anos, o meu maior desespero, vamos dizer assim, é como é que a gente tira essa sobrecarga que mulheres têm do que passou, né, do passado, desse grande cuidado que a gente tem em maior escala do que os pais, do presente, porque a gente está no meio de uma pandemia e as mães estão sofrendo muito com isso, e do futuro, né, a sobrecarga de pensar no futuro, de pensar a escola, de pensar como é que vai ser. A gente tem uma angústia materna que vem dessa sobrecarga, né, dessa sobretarefa. Eu não sou mãe, mas percebo que é muito verdadeiro mesmo isso que você colocou, Tainá. Essa sobrecarga nas mulheres, enquanto qualquer coisa que o homem faz, né, qualquer coisa que o pai faz, é visto como algo que não fosse obrigatório, né? Por exemplo, eu tenho visto recentemente algumas mulheres famosas terem dado à luz, e aí elas compartilhavam stories do pai cuidando do bebê, e aí as pessoas começavam a dar biscoito, né? Como as pessoas falam na linguagem da internet. E aí uma delas comentou, não precisam ficar elogiando ele, porque ele não está fazendo mais que obrigação. E acho que é muito isso. E aí eu vejo também você falando sobre, eu acho que até responde já o tema do nosso episódio, a fala de vocês. Quando vocês falam sobre essa preocupação de como vai ser a guarda compartilhada, essas questões. E aí também tem uma coisa que eu queria colocar, que a Ana é uma empreendedora, né, tem o próprio negócio. E essa semana saiu uma pesquisa do Instituto Brasil, Instituto Identidade Brasil, perdão. E eles chegaram à conclusão, com esse estudo, que mais de 80% das empreendedoras negras tiveram a saúde mental afetada pela pandemia. E aí, quando se tratam das mães solos negras, 45% tiveram esse impacto na saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, Ana. Você sentiu que o seu comportamento com a pandemia, o seu emocional ficou mais abalado como empreendedora e como mãe? A pandemia, ela veio como um gatilho, né, para fortalecer uma coisa que já vem
como eu disse anteriormente, né, desde 17 sobrecarregado, né? Então, eu sou uma empreendedora, eu tenho o meu próprio empreendimento, eu sou jornalista e criei um jornal um jornal comunitário para o Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, que são comunidades da Zona Sul do Rio, e eu sou a única jornalista que trabalha nesse jornal. Então você imagina, hoje a página tem mais de 17 mil curtidas. Uma pessoa para lidar com essa demanda toda, ainda tem que ser mãe, né? Eu sou do Candomblé, então ainda tenho meus compromissos dentro da Casa de Santo e lidar com uma pandemia com dois pré-adolescentes dentro de casa, né, de 14 e 12 anos, aonde você tem que conversar, você tem que falar dos deveres, você tem que controlar telefone, você tem que fazer um monte de coisa, onde essa pandemia veio para acabar com a estrutura de todo mundo, né? Hoje eu, minha filha, nós fazemos psicólogos, né, online, a gente tem um acompanhamento, né, terapêutico, porque se fez necessário, né? No meu caso, então, já se faz necessário desde muito tempo. Desde a minha infância, sempre soube que precisava de um acompanhamento médico por coisas que eu tive que lidar na minha infância. E aí a pandemia mexeu principalmente também na questão financeira, né? Porque eu não tenho como deitar e saber tranquilamente que no quinto dia útil eu vou ter um salário. Não, eu deito a minha cabeça pensando como que eu vou captar novos clientes no dia seguinte, como que eu vou manter os clientes que eu já tenho, para que a alimentação dos meus filhos não se perca, para que o pouco que eu dou para eles, né, não se perca. Então, a pandemia, ela afetou no sentido de chegar no momento de eu pensar que eu não ia conseguir avançar. Eu ia ser uma pessoa insuficiente para poder. Insuficiente não, incapaz de poder dar a eles o pouco que eu consigo dar. Hoje eu não vivo do meu trabalho ainda, né? Então, mas eu sempre penso positivo de que aos pouquinhos eu vou conseguir fazer com que isso se transforme cada vez numa coisa maior. Eu, através do jornal também, eu criei uma agência de comunicação, que é a AMC Comunicação, e nisso eu venho trazendo mais a questões de mídias sociais, né, o gerenciamento de rede social, para que eu possa fazer disso a minha sobrevivência, automaticamente a sobrevivência dos meus filhos. Mas no cenário atual, como fazer isso? Né? Como você ir até o cliente, apresentar o seu trabalho ao cliente, né? Como você constrói esses laços, né? Até para uma pós-pandemia. Então, realmente, a pandemia ela não mexeu só no lado psicológico, né? Ela mexeu no lado financeiro, na estrutura de um lar, porque antes eram adolescentes que saíam cedo para ir para a escola, tinha o café, o almoço e o lanche na escola, mas hoje estão dentro de casa. Então, se nós que somos adultos estamos preocupados porque estamos ganhando peso, esses adolescentes também estão, né? E propensos à obesidade. Então, são várias coisas que eu penso em que eu fico me preocupando por conta da pandemia. Sim. Nossa, como isso é violento, né? Toda essa carga mental. E aí tem que lidar com o racismo no seu dia a dia de trabalho. Essa questão de ser mãe solo, ter que fazer tudo sozinha, não perder o sono por causa de você não saber como vai ser no mês seguinte, se o salário vai cair, se você vai poder cumprir com essas obrigações. Enfim, imagino que seja muito complicado. Tainá quer compartilhar um pouco também sobre sua experiência, esses impactos da pandemia na saúde mental enquanto mãe? Quero comentar sim. É importante falar hoje que eu estou num lugar de uma mulher preta de classe média, né? Média baixa. Então, eu sei que, claro, todo o sofrimento e dificuldade que eu tenho aqui na minha casa
não é perto do que uma mãe preta favelada sem renda, que está dependente de renda básica emergencial, que teve a sua renda básica clonada, né, na Caixa Econômica. São outras realidades, são várias realidades de maternidades no Brasil, né, sem dúvida. Mas o que a gente pode falar com lugares que são muito próximos é o grande adoecimento mental que a incerteza e a falta de futuro, a ausência de futuro no Brasil tem causado, né, nas nossas mentes e principalmente no cuidado com as nossas crias. A ausência do espaço escolar, né, tanto complementando a educação, mas também servindo de suporte de horas livres, né, tanto para o trabalho quanto para um lazer contemplativo, para esporte, são horas que foram retiradas das mães, né, principalmente das mães solo, são fundamentais também para a gente ter um aumento desse índice de sofrimento mental. Não à toa, a gente sabe que houve um aumento dos índices de violência doméstica, principalmente impactando mulheres e crianças, e principalmente vindas da periferia, vindo da favela, em condições de vulnerabilidade social e econômica. E abre-se uma janela de pensar as políticas públicas, a gente está num ano eleitoral, como é que a gente cria uma agenda positiva para mulheres, que incida na saúde mental, na saúde pública para as mulheres de um modo geral, né? Como é que a gente estabelece o aumento de casas específicas para mães e mulheres, como é que a gente pensa em creches parentais, como é que a gente fala de redes de cuidado de um modo melhor estruturado, assim como foi pensado casas de acolhimento para idosos nas redes municipais de saúde, de assistência social. A gente não conseguiu avançar na agenda da maternidade, por exemplo, né? A gente tem casas de parto, mas a gente não tem casas de puerpério, a gente não tem casas, institutos que possam servir como banco de leite ou fonte de informação de aleitamento materno com naturalidade, né? Para além dos grandes institutos de bancos de leite que a gente tem na cidade. A gente precisa estabelecer, no curtíssimo prazo, uma agenda que paute a vida das mulheres e a vida das mães como meta, né, de iniciativa positiva no que se refere ao combate ao sofrimento mental na sociedade. Pensar que se a gente tem uma maioria de mães chefes de família, uma maioria de mães solo e uma maioria de mães que sustentam os lares, né, não é tão absurdo pensar que as políticas públicas tenham como centralidade essas mães que estão na ponta, cuidando dos seus filhos, das suas comunidades, dos seus lares. Então, é urgente a gente pensar a maternidade como central em qualquer política pública municipal ou em qualquer outra escala, né? Realmente, Tainá, eu acho que a sua fala complementa muito a fala da Ana, né? A gente convive na nossa sociedade aqui no Brasil, a gente convive com a sobrecarga sobre as mulheres negras, as mães, principalmente as mães solo, enquanto a gente vê uma ausência de políticas públicas, especialmente agora na pandemia, né? São muitas dificuldades, como essa parte da área da educação, né? Porque aí as crianças ficam em casa e aí são 500 mil coisas já são 500 mil coisas para as mães darem conta. E aí tem essa questão do ensino, enfim, acho que muito importante tudo que vocês colocaram. E aí, galera, o que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio, ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Eu queria fazer uma pergunta, tanto para você, Ana, como para você, Tainá. Como vocês veem os seus filhos lidarem com essa ausência? A gente falou bastante
da visão da mãe, que é bem difícil, mas no âmbito geral, quem sofre mais com essa ausência são os filhos, que muitas das vezes são crianças, não sabem como lidar com a ausência, com a falta, e isso gera diversos complexos, gera um turbilhão, né, de sentimentos dentro da criança. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre. Eu acho que a percepção da criança na ausência do pai também vai muito além desses quesitos, né? A Gabriela é uma pessoa que ela idolatra muito o pai dela, mas para nós que somos mães, isso machuca muito, sabe? O pai não saber, não conhecer o filho, perder, né? O que ele perdeu sendo tão ausente? Ele perdeu o crescimento dela, ele tá perdendo as escolhas, né, fundamentais dela, ele tá perdendo pequenas conquistas da escola, ele tá perdendo muita coisa em que, um exemplo, quando o neném, né, sai do engatinhar e começa a andar e não tem um pai ali com ele presente, o pai tá perdendo esse avanço. E a mesma coisa acontece com o pai dos meus. Ele perde, entendeu? A todo segundo um pouco mais da evolução dos filhos. Como eu falei, eu sou do Candomblé. Então, a minha filha, ela é Iked e meu filho é Ogã. E o pai perdeu esse momento, sabe? O pai perdeu o momento em que os dois foram escolhidos como Ogã e Iked de Iemanjá. Por não ser presente. E se eu não chegasse e contasse, o pai não iria saber. Então, o pai perde muitas coisas do filho, né? Seja numa coisa boba, de uma tarefa em que ele gabaritou, seja numa coisa muito mais importante no quesito sentimental, a primeira pessoa que está gostando, né? O primeiro beijo, perde, né? Só que fica muito sobrecarregado para nós que somos mães? Fica, né? Discordo daqueles que dizem que nós não exercemos o papel de pai. Nós não exercemos um papel de homem, no sentido de instruir o filho masculino, né? O filho, no que ele vai fazer ou deixar de fazer. Mas a gente exerce sim o papel de mãe e pai. Eu vi uma postagem era até um amigo meu dizendo que as mães não exercem papel de pai. Ele está totalmente errado, mas ele não tem essa visão porque ele é um pai presente. Então ele não tem essa visão, né? Então, filhos, né, que crescem sem a presença do pai sofrem futuramente com isso, né? Não vão querer que os seus passem por isso. Bem, eu acho muito importante a gente construir uma reflexão aqui sobre futuros positivos, né? A sociedade que a gente quer. E a primeira coisa é como é que a gente estabelece cura, como é que a gente cuida das nossas crianças, que principalmente aquelas que estão em lares com mãe solo, ou com lares com mães que são a maior referência, né? Importante falar disso, porque não é raro no Brasil nós termos relações, né, e lares que tem a figura do pai e da mãe presente diariamente e apenas a mãe participa da vida cotidiana dessa criança, né? Só a mãe participa do cuidado de fato dessa criança, né? Como é que a gente constrói pais presentes também, mesmo não estando ausentes? Acho que é uma importante reflexão que a gente precisa fazer. Em que medida nós conseguimos construir paternidades positivas, né, no meio da nossa sociedade? Acho que o cuidado é muito importante, a construção de uma ideia de paternidade ativa é muito importante, a construção da empatia com mulheres entre homens é muito importante, é fundamental, porque pais se excluem desse cuidado e pais se excluem dessa responsabilidade porque não acham que são parte do cuidado e da criação destas crianças e deste lar. Homens precisam se responsabilizar.
para além da responsabilidade jurídica, legal que a gente conseguiu ter, né, e estabelecer a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais precisam entender as suas especificidades e a importância nesse cuidado e na construção desse futuro mais empático com as crianças e com as mulheres, de modo geral. Eu acredito muito numa equidade de deveres, né, entre gêneros, na criação dessa outra sociedade, dessa nossa nova sociedade, e é muito importante homens se comprometerem com isso. E mulheres se comprometerem também de construir futuros homens, crianças, né, que acho que esse lugar do cuidado ele está muito ligado também à forma como você é criado e como você acessa determinados modelos de paternidade, sem dúvida alguma está nesse momento da infância, da juventude, como é que a gente cria também, mesmo nesse lugar de dor, de sofrimento e da dificuldade da maternidade solo, da maternidade unitária, como é que a gente constrói bons exemplos positivos. Isso é bem pertinente, essa sua fala também, Tainá. Eu percebo que é mais algo cultural, né, também. Né? A gente precisa de leis que criem, de políticas públicas, de leis que visem essa responsabilidade dos homens na paternidade, mas eu percebo assim também que a gente vê uma coisa enraizada na nossa cultura, né, da sobrecarga nas mães, enquanto os pais não veem a paternidade como uma obrigação e muitas vezes acabam colocando isso até sobre as costas das próprias mães deles. É muito pesado tudo isso. Para a gente concluir, eu acho que a gente falou um pouco sobre os desafios, sobre esses dilemas, mas eu queria que vocês pudessem definir em uma frase, cada uma de vocês, Tainá e Ana, quais são os maiores desafios de ser mãe solo? O maior desafio, para mim, de ser mãe solo, é a questão financeira, né? É a questão em que hoje você não dá para botar um vestidinho e dizer vamos sair dessa forma. Não, meu filho hoje tem 14 anos, ela tem roupa que ela prefere vestir. Meu filho com 12 tem roupa que prefere vestir quando eu não tenho. Esse final de semana mesmo, o pai apareceu pro Dia dos Pais, foram pro pai, mas o meu filho não tinha tênis. Teve que ir com chinelo. Então, assim, fica tudo muito sobrecarregado, porque eu tenho que lidar com os meus momentos, eu tenho que lidar com os momentos dos meus filhos, né? E eu tenho que suprir isso tudo, eu tenho que me entender, eu tenho que entender os filhos, sou eu que libero ou que não libero que façam alguma coisa, sou eu que autorizo ou não autorizo que façam alguma coisa, eu não tenho um respaldo de, assim, não, Gerson, que é o nome do pai deles. Pega eles hoje e vai lá levar na aula de dança ou no futebol. Não tenho. Se eu não levar, ninguém vai levar, né? E indiretamente acaba sobrecarregando a minha filha de 14, porque ela acaba sendo o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Então, aquilo em que minha mão não alcança, sabe, automaticamente eu já me pronuncio para ela, filha, ajuda a mamãe a fazer isso. Enquanto eu faço aqui, você faz isso ali. Filho, ajuda a sua irmã. Então, assim, eu crio os meus filhos para eles serem amigos, para que essa ausência paterna não reflita neles o que refletiu em mim. Eu fui conhecer minhas irmãs no enterro do meu pai. É muito triste. E eu vi que elas estavam chorando porque elas perderam um pai. Eu estava chorando porque eu não tive um pai. Eu não tive aquele pai que elas tiveram. E conhecer as minhas irmãs no momento de tristeza foi muito dolorido para mim. Eu tenho mais 5 irmãs e conheci no enterro do meu pai. E era o meu choro era um choro de mágoa. Era um choro de por que eu não pude ter isso. Já que as minhas irmãs estavam chorando porque ele era um pai maravilhoso. Maravilhoso para quem? Porque para mim ele não foi, entendeu? E eu converso isso muito com o pai dos meus. Não se arrependa
quando eles estiverem maiores, não quiserem saber de você. Hoje você tem uma filha que te idolatra, você tem um filho que te idolatra, mas quando estiverem maiores, que eles tiverem a maturidade para entender a ausência que você causou na vida deles, você pode ter filhos que não vão te perdoar. Porque é a mãe que decide tudo, sabe? Você não vê uma criança, você não vê indo lá pegando um telefone, pai, se o pai é ausente, se o pai não quer saber. Não tem isso. É a mãe. Então, o maior desafio é você, além do financeiro, como eu disse primeiramente, é você moldar dois seres humanos para a vida. Não é para a gente, é para a vida. Porque você tem que chegar para essas duas pessoas e torná-las pessoas com caráter. E ainda assim tem que cuidar da casa, cuidar da religião, cuidar de si mesma, porque senão a nossa própria saúde mental, ela fica danificada para sempre. E isso é uma coisa que não tem cura. Então os desafios estão aí para acabar com a gente. Então se a gente não tiver uma base muito forte, eu fui criada para uma mãe solo, né? Na época não existia esse termo mãe solo. Então eu fui criada por mãe. E passo isso para eles. A minha fortaleza é saber que se eu fui criada por uma mãe sem pai, eles vão saber também ser criados da mesma forma. Temos tantos desafios para a maternidade solo. Eu acho que é fundamental a gente estabelecer uma relação e uma outra vivência para essa maternidade solo, né? Como é que a gente dá possibilidade para essa mãe da gente ter mais tempo de qualidade, tempo qualitativo com as nossas crias e para nós mesmas. Como é que a gente consegue abrir mão, né, da sobrecarga de tarefas, da sobrecarga mental, inclusive, que a gente passa, em alguns casos mais drásticos, sofrimento mental, pelas várias dificuldades que impactam principalmente as mulheres mais pobres, que encaram o desafio da maternidade com uma imensa dificuldade, né? E sem dúvida alguma, isso está no campo institucional. Como é que a gente cria legislação que pense essa maternidade solo, que pense desde tempo estendido nas unidades de espaço escolar, né, da primeira infância e do ensino fundamental, para que as mães consigam trabalhar, estudar e ter outras tarefas para além do cuidado com a sua criança. Isso passa por creches, né? Desde da melhoria e da qualificação da creche que a gente tem, até a multiplicação dessas unidades, desse atendimento inicial, né? Para as mães e para as crianças. Como é que a gente fala de geração de emprego e renda, como é que a gente fala de capacitação pensada na maternidade solo, né? Pensando muito no nível de escolaridade, nas possibilidades de capacitação profissional. Como é que a gente cria uma outra lógica também de masculinidade, né? Como é que a gente fala de ações positivas e afirmativas na construção das tarefas horizontalizadas pelos membros da família, né? Acho que quebrar a lógica machista que diz as crianças são obrigatoriedade das mães e, na verdade, as crianças são responsabilidade da sociedade, né? Obviamente, das unidades familiares, né? A família e a sociedade precisam cuidar das nossas crianças, né? Coletivamente. Eu acho que é isso. Como é que a gente cria uma cidade, uma sociedade do cuidado? Nossa, maravilhosa essa visão de vocês, porque não é só uma visão, né? É uma vivência. E quando a gente ouve algo de uma pessoa que vivencia aquilo, a gente sente, é diferente. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento. Nós estamos chegando ao fim de mais um Papo Preto, o nosso primeiro Papo Preto, né? Depois da retomada. E eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, a participação da Nathalie, a participação da Ana e a sua, Tainá. Muito obrigado. Queridos, muito obrigada. Adorei tocar esse papo aqui com vocês. Falo muito sobre maternidade ativa, sobre infância e sobre outro modelo de cidade nas minhas redes.
E aí já vou deixar aqui, @TainaDePaulaRJ em todos os canais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Curtam lá, acessem e acho que vai ser ótimo. Abraço. Iago, eu queria muito deixar aqui o meu agradecimento, sabe? A minha eterna gratidão pelo convite. Foi uma honra poder falar com vocês. Foi um convite assim inesperado. Eu costumo dizer que todos os momentos que eu tenho para estar falando sobre a minha trajetória, seja profissional, seja pessoal, trajetória de vida, é um momento de autocura, sabe? Porque a gente precisa estar falando, a gente precisa dessa visibilidade, né? Quem são essas mulheres? Ainda mais mulheres pretas, né? E eu tenho um nicho muito grande, porque eu sou uma mulher preta, eu sou do candomblé, eu sou gorda, eu sou lésbica, mãe de 2. Então, assim, são vários nichos em que eu carrego, onde as pessoas olham para mim e falam: nossa, mas você nem parece que é sapatão, você tem 2 filhos. Sabe? Então são tantas coisas. Eu sou uma jornalista que sou a todo momento questionada. Ah, mas você só faz isso? Como assim só faço isso? Eu faço coisa pra caramba. Entendeu? Então é um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Quem quiser me acompanhar, tem o meu Instagram, que é @musa.empreender. O Musa é com Z, tá? E nesse Instagram eu estou reformulando ele para conectar mais mulheres. Eu tenho um projeto chamado Contrate Serviço de uma Outra Mulher. Agora em agosto eu estou com um projeto Contrate Serviço de uma Outra Lésbica, né, por conta da visibilidade lésbica. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser me convidar para falar, eu estou aí disponível para isso. Não é difícil me encontrar, colocou Ana Musa Cipriano, me encontra rapidinho, né? Até porque é um nome bem singular, né? E é isso, eu queria agradecer e que você, toda a sua equipe, vocês fiquem com Deus e que Oxalá abençoe vocês. Eu também quero agradecer imensamente nossas convidadas. Para mim também foi muito enriquecedor esse papo, aprendi muito e é isso. Eu que agradeço a cada uma de vocês, vocês são maravilhosas, cada uma na sua área. É um privilégio ter todas vocês aqui participando desse primeiro episódio do podcast Papo Preto. E se você que está ouvindo quiser entrar em contato com a gente, nós vamos deixar o nosso e-mail aqui embaixo. Você pode mandar o seu feedback, pode mandar as suas perguntas, pode mandar a sugestão dos próximos temas. E mais do que encerrar essa conversa aqui, vamos levar essa conversa adiante para a nossa família, para o nosso trabalho, para as nossas faculdades, enfim. Não vamos deixar esse assunto morrer aqui. Galera, muito obrigado e até o próximo Papo Preto. Valeu! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes.